A gente vai começar agora as nossas aulas de teologia sistemática, seguindo a teologia sistemática do Wayne Grudem, começando então pelo capítulo 1, que procura responder a seguinte pergunta: por que nós devemos estudar teologia? Na verdade, a gente tem algumas perguntas aqui orientando o estudo desse capítulo. O que é teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudar a teologia sistemática? Como nós devemos estudar a teologia sistemática? Então, essas são as perguntas que orientam o estudo desse capítulo. Em primeiro lugar, então, o que é teologia sistemática? E a gente pode definir teologia sistemática da seguinte maneira: teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que toda a Bíblia nos ensina hoje sobre qualquer tópico? Então, a teologia sistemática ela envolve coletar e compreender todas as passagens relevantes da Bíblia sobre vários tópicos. Então, resumir seus ensinamentos claramente para que saibamos no que acreditar a respeito de cada tópico. Vamos ver a relação da teologia sistemática com algumas outras disciplinas. Em primeiro lugar, a teologia histórica. A teologia histórica é um estudo histórico de como os cristãos, em diferentes períodos, compreenderam vários tópicos teológicos. Quer dizer, a gente faz um apanhado histórico a respeito de como, em diferentes épocas, cristãos entenderam a respeito de diferentes tópicos. Isso não é a mesma coisa que teologia sistemática, embora a gente possa pensar aí na teologia sistemática feita em diferentes períodos do tempo. Outra disciplina é a teologia filosófica. A teologia filosófica é um estudo de tópicos teológicos em grande parte sem o uso da Bíblia, mas usando as ferramentas e métodos do raciocínio filosófico e o que pode ser conhecido sobre Deus a partir da observação do universo. A ideia da teologia sistemática que a gente está apresentando aqui não é fazer um estudo filosófico, mas é utilizar o material bíblico para a gente pensar a respeito de teologia. Outra disciplina relacionada é a apologética. A gente pode pensar na apologética como estudo visando fornecer uma defesa da veracidade da fé cristã com o propósito de convencer os incrédulos. A teologia sistemática ela pode ajudar bastante na apologética, mas a princípio a gente não está pensando na teologia sistemática simplesmente como uma forma de apologética. E outra disciplina também relacionada é a teologia do Velho Testamento. A gente também pode falar de teologia do Novo Testamento, ou então, abrangendo esses dois, a teologia bíblica. A teologia bíblica dá atenção especial aos ensinamentos de autores individuais e seções das Escrituras, e ao lugar de cada ensino no desenvolvimento histórico das Escrituras. Quer dizer, enquanto que a teologia sistemática ela lida com a Bíblia como um todo, a teologia bíblica ela vai pegando partes da Bíblia, autores da Bíblia individuais, ao invés da Bíblia como um todo. A teologia bíblica ela também traça o desenvolvimento histórico de uma doutrina e a maneira como o lugar de alguém em algum ponto desse desenvolvimento histórico afeta o entendimento e a aplicação dessa doutrina em particular. A teologia bíblica também enfoca a compreensão de cada doutrina que os autores bíblicos e seus ouvintes ou leitores originais possuíam. De novo, quando a gente está fazendo teologia bíblica, a gente não está pensando sobre a Bíblia como um todo, mas sobre livros específicos da Bíblia ou pontos específicos da revelação de Deus redentiva. Já a teologia sistemática constrói suas conclusões a partir da revelação completa. A teologia bíblica dá atenção especial aos ensinos de autores individuais e seções das Escrituras e ao lugar de cada ensino do desenvolvimento histórico das Escrituras. A teologia sistemática, em contraste, ela faz uso do material da teologia bíblica e frequentemente se baseia nos resultados da teologia bíblica. Então a gente pode pensar aí que para a teologia bíblica, a revelação ela é em geral incompleta. A gente está pensando que a revelação vem vindo historicamente na história da redenção de forma progressiva, e a teologia bíblica foca, então, nesse desenvolvimento histórico. Se a gente quiser colocar assim, é uma disciplina que tem um enfoque mais histórico do desenvolvimento da revelação de Deus. Já a teologia sistemática, ela tem um enfoque que a gente pode chamar de mais científico, em que a gente toma a revelação de Deus nas Escrituras como um todo e procura, então, sistematizar de acordo com diversos tópicos. E, finalmente, outra disciplina aí relacionada é a ética cristã. A ética cristã é qualquer estudo que responda à pergunta: o que Deus exige que façamos
e que atitudes ele exige que tenhamos em relação a qualquer situação. E parecido com a apologética que a gente mencionou anteriormente, a ética cristã pode ter muito proveito da teologia sistemática, quer dizer, as descobertas que a gente faz na teologia sistemática, as coisas que a gente aprende, elas podem ser aproveitadas não só para a apologética, como também para a ética cristã, mas ainda assim é importante a gente distinguir entre essas duas coisas. Outra consideração, ainda respondendo à pergunta o que é teologia sistemática, é a aplicação da teologia sistemática nas nossas vidas. Vê que na definição que a gente está utilizando, a gente está colocando que a teologia sistemática ela fala a respeito do que toda a Bíblia nos ensina hoje. Isso significa dizer que a gente está em busca de aplicações. A gente não está estudando simplesmente para acumular o conhecimento, mas da maneira como a gente está enfatizando aqui, a ideia é que a gente possa, de fato, extrair aplicações a partir daquilo que a gente está estudando. Outra questão também é a diferença entre fazer uma teologia sistemática e fazer uma teologia desorganizada. A gente pode dizer o seguinte: todos fazem teologia sistemática. Tem um livro famoso do R.C. Sproul em que ele fala justamente isso. Somos todos teólogos. A questão é que alguns fazem de forma mais organizada do que outros. Todos nós estamos forçosamente fazendo teologia. Alguns de uma maneira mais organizada, mais pensada, e outras de uma maneira mais desorganizada. Então, como é que a gente deve fazer a teologia de uma maneira que seja de fato sistemática? Em primeiro lugar, a gente deve tratar os tópicos bíblicos de uma forma cuidadosamente organizada para garantir que todos os tópicos importantes recebam consideração completa. Em segundo lugar, a gente deve tratar os tópicos com riqueza de detalhes. Terceiro, a gente deve formular resumos dos ensinos bíblicos com precisão. E quarto, a gente deve encontrar e tratar razoavelmente todas as passagens bíblicas relevantes para cada tópico particular, não apenas algumas ou algumas das passagens mais relevantes. Quer dizer, se a gente seguir esses 4 pontos, é mais provável que a gente consiga fazer uma teologia que seja efetivamente sistemática, que seja de fato organizada e bem feita. E também dentro disso, tentando responder o que é teologia sistemática, a gente deve perguntar o que é uma doutrina, que a gente está tentando então identificar as doutrinas bíblicas mais relevantes na nossa teologia sistemática. E a gente pode definir doutrina da seguinte maneira: uma doutrina é nada mais do que um ensino, é o que a Bíblia toda nos ensina a respeito de algum tópico em particular. Essa palavra doutrina, ela às vezes as pessoas falam, não quero doutrina, eu quero Bíblia. Mas essa é uma dicotomia realmente incorreta. Quando a gente fala doutrina é apenas isso, a gente está tentando identificar o ensino da Bíblia a respeito de um tópico em particular para nós hoje. Uma doutrina é simplesmente isso, ela é o resultado do processo de fazer teologia sistemática com respeito a um tópico em particular. E aí a gente põe aí alguns exemplos de doutrina. A gente tem 7 exemplos aqui que, inclusive, a gente vai estar trabalhando nessa teologia sistemática. Primeiro, a doutrina da palavra de Deus, depois a doutrina do próprio Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Essas são só algumas doutrinas. Claro que existem outras que a gente também poderia mencionar, mas essas parecem ser bastante relevantes por alguns motivos. Elas são doutrinas que são mais enfatizadas nas Escrituras, elas são doutrinas mais significativas ao longo da história da igreja e importantes para todos os cristãos em todos os tempos, e elas são doutrinas que se tornaram importantes para os cristãos na situação atual da história da igreja. Então, por esses motivos aí, é importante a gente destacar essas 7 doutrinas aí, ou essas 7 partes aí que a gente mencionou anteriormente. Bem, então tudo isso a respeito do que é teologia sistemática. A segunda consideração principal aqui são as nossas premissas iniciais para o nosso estudo. Primeiro, a gente deve partir da premissa de que a Bíblia é verdadeira e que é de fato o nosso único padrão absoluto de verdade. Outra premissa é que o Deus que se fala na Bíblia existe e que ele é quem a Bíblia diz que ele é.
o Criador do céu e da terra e de todas as coisas neles. Então, são com essas duas premissas que a gente vai estar estudando teologia sistemática. Primeiro, de que a Bíblia ela é de fato verdadeira, de que ela realmente é a palavra de Deus, de que a Bíblia é o nosso único padrão absoluto de verdade. Como a gente fala, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E, em segundo lugar, de que o Deus que fala na Bíblia é um Deus verdadeiro, que Ele é o nosso Criador e que Ele é soberano sobre toda a sua criação. Então, são essas premissas que devem nos orientar dentro do estudo da teologia sistemática, como a gente está propondo aqui. E, em terceiro lugar, a outra pergunta que a gente quer fazer é: por que os cristãos devem estudar a teologia? Por que isso é importante para nós? Bom, o motivo básico para a gente estudar a teologia é o seguinte: a tarefa de cumprir a chamada Grande Comissão inclui não apenas evangelismo, mas também ensino. É isso que a gente vê em Mateus 28, 19 e 20, o texto da Grande Comissão. Diz o seguinte: ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, a ênfase que eu estou colocando aqui, a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou sempre convosco até o fim dos tempos. Quer dizer, a tarefa da Grande Comissão não é simplesmente uma tarefa de evangelismo, por importante que isso seja, mas também é uma tarefa de ensinar. A gente faz discípulos, entre outras coisas, ensinando-os a observar as coisas que Jesus ordenou. A gente também deve estudar teologia sistemática, pensando no benefício para as nossas vidas. Por que é importante a gente estudar teologia sistemática? Primeiro, porque estudar a teologia nos ajuda a superar nossas ideias erradas. Quer dizer, conforme a gente tem ideias equivocadas, o estudo da teologia sistemática deve fazer com que a gente supere essas ideias. Em segundo lugar, estudar a teologia sistemática nos ajuda a ser capazes de tornar melhores decisões mais tarde sobre novas questões de doutrina que possam surgir. Uma vez que a gente já tem uma base boa a respeito de teologia, novas questões que surgem devem ser mais fáceis de ser respondidas. Em terceiro, estudar teologia sistemática nos ajuda a crescer como cristãos. Também faz parte do nosso processo de amadurecimento, de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E, em conexão com essa ideia, é apropriado perguntar qual é a diferença entre uma doutrina central e uma doutrina secundária. É uma coisa que a gente também deve amadurecer conforme a gente vai estudando e conforme a gente vai crescendo como cristãos. A gente pode pensar o seguinte: uma doutrina central é aquela que tem um impacto significativo em nosso pensamento sobre outras doutrinas. Quer dizer, é uma doutrina da qual várias outras doutrinas dependem e que também tem um impacto significativo em como nós vivemos a vida cristã. Já uma doutrina secundária, a gente pode definir como uma doutrina que tem pouco impacto sobre outras doutrinas, quer dizer, o fato da gente ter um pensamento diferente sobre essa doutrina não gera um impacto muito forte em outras doutrinas, não tem muitas outras doutrinas dependentes dessa, e também não tem um impacto tão forte sobre como nós vivemos a vida cristã. Isso é, inclusive, importante para a gente ter a humildade quando a gente dialoga com outros cristãos que, às vezes, chegam a conclusões diferentes das nossas a respeito de determinados tópicos, como a organização da igreja, ou sobre o tópico do batismo, e tem outros aí, enfim, a gente vai ver ao longo do tempo, que a gente deve diferenciar como sendo doutrinas centrais ou como doutrinas secundárias. Outro ponto é uma nota sobre duas objeções ao estudo da teologia sistemática. Duas objeções, pelo menos, que se fazem em relação ao estudo da teologia sistemática. Uma dessas objeções é que as conclusões são muito claras para ser verdade. Quer dizer, a gente chega a alguma coisa tão precisa que precisa demais para que possa ser verdade. Em resposta a isso, devemos primeiro pedir às pessoas que fazem esse tipo de objeção que nos digam em que pontos específicos as escrituras foram mal interpretadas. Então devemos lidar com o entendimento dessas passagens. Talvez tenham sido cometidos erros, e nesse caso deve haver correções. Quer dizer, não basta a pessoa dizer para a gente que as conclusões são muito claras. É importante que a pessoa mostre para a gente, efetivamente, nas escrituras, o que foi que a gente está falando, ou que conclusão que a gente chegou que não corresponde realmente à verdade das escrituras.
E outra coisa também, em segundo lugar, é que deve ser respondido que na mente de Deus e na natureza da própria realidade, os fatos e ideias verdadeiros são todos consistentes uns com os outros. Quer dizer, a gente chega a conclusões muito claras porque o Criador fez todas as coisas de uma tal maneira que, para ele, as coisas são muito claras. E, portanto, se entendemos corretamente os ensinos de Deus nas Escrituras, nós devemos esperar que nossas conclusões sejam claras também, que elas se encaixem, que sejam mutuamente consistentes. Essa consistência, longe de ser um problema, na verdade, pode ser um sinal de que a gente está justamente caminhando na direção correta. A consistência interna é um argumento a favor, não contra quaisquer resultados individuais da teologia sistemática. Outra objeção é que a escolha dos tópicos determina as conclusões. Quer dizer, quando a gente já escolhe os tópicos, a conclusão já está contida nessa decisão. E a gente responde o seguinte: a única alternativa, pois pensaremos algo sobre esses assuntos, é formar nossas opiniões ao acaso, a partir de uma impressão geral do que sentimos ser uma posição bíblica sobre cada assunto, bíblica aqui entre aspas, ou talvez reforçar nossas posições com uma análise cuidadosa de um ou dois textos relevantes, mas sem garantia de que esses textos apresentem uma visão equilibrada de todo o conselho de Deus, como fala em Atos 20 e 27 sobre o assunto em consideração. Quer dizer, a gente deve já ter uma visão ampla das Escrituras, ou a alternativa é a gente ir tateando no escuro, ou a gente não ter uma visão clara do todo, a gente acaba privilegiando algumas passagens e ignorando outras. Então, mais uma vez, não parece ser uma objeção realmente forte para o nosso estudo da teologia sistemática. E, finalmente, a questão de como os cristãos devem estudar teologia sistemática. Em primeiro lugar, nós devemos estudar teologia sistemática com oração. A gente tem alguns textos bíblicos aí que apontam para isso. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A gente pode pensar aqui que nesse ponto o salmista está orando, ele está pedindo a Deus que desvende os olhos dele para que ele consiga, então, contemplar as maravilhas da lei de Deus. Também 1 Coríntios 2, 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela, a pessoa natural, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, a teologia sistemática ela não ou qualquer teologia, não é simplesmente um estudo intelectual, é algo que a gente precisa fazer em oração. Outra coisa é que nós devemos estudar a teologia sistemática com humildade. Vamos ver aqui o que diz 1 Pedro 5,5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Quer dizer, existe um ensino geral das Escrituras a favor da nossa humildade, e isso deve ser particularmente verdade quando a gente está estudando a palavra de Deus. Também aqui, Tiago 1, 19 e 20. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, não seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, mais uma vez, a Bíblia nos ensina a sermos humildes, e isso deve ser particularmente verdade quando a gente está estudando a palavra de Deus. Outro ponto é que nós devemos estudar a teologia sistemática com razão. Veja o que diz Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quer dizer, a gente não deve estudar com uma atitude mística ou com uma atitude irracional. A gente deve estudar de uma maneira espiritual, não mística. É importante fazer a distinção entre essas duas coisas. Então, ainda usando o nosso raciocínio. Também a gente vê isso em Salmos 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. E 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Quer dizer, tudo isso, o ensino geral das Escrituras, nos mostra que nós devemos estudar as Escrituras usando a razão. Quer dizer, as mesmas ferramentas que nós usamos para estudar qualquer outra coisa,
procurando evitar contradições, procurando ser organizados, procurando ser claros, se aplicam também ao estudo da teologia sistemática, ao estudo sistemático das Escrituras. Um quarto ponto, nós devemos estudar teologia sistemática com a ajuda de outras pessoas. Olha o que fala 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. E segue o texto aqui de Paulo. Nós não estamos sozinhos. Deus colocou pessoas com autoridade na igreja. Particularmente, Deus colocou pessoas com autoridade para ensinar aquilo que hoje nós chamamos de pastores, ou de bispos, ou de presbíteros, e nós devemos usufruir disso. Nós não devemos estudar sozinhos. Isso conecta também com a questão da humildade. Então, nós devemos saber ouvir aquelas pessoas a quem Deus dotou de uma maneira especial. Inclusive, por isso a gente está usando um livro de uma pessoa que justamente é reconhecida pela igreja como sendo alguém com essa capacidade de ensinar. Em quinto lugar, nós devemos estudar teologia sistemática, coletando e entendendo todas as passagens relevantes das Escrituras sobre qualquer tópico. Então, a gente deve primeiro encontrar todos os versículos relevantes. Em segundo, a gente deve fazer anotações e tentar resumir os pontos feitos nos versículos relevantes. Em terceiro lugar, os ensinos dos vários versículos devem ser resumidos em um ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre esse assunto. Quer dizer, a gente não pode ignorar passagens, a gente está, de fato, fazendo o que se propõe ser uma teologia sistemática de fundo bíblico, então a gente deve estar estudando a Bíblia como um todo, observando todos os textos, fazendo anotações e procurando resumir, então, sistematizar o ensino das Escrituras. E, finalmente, em sexto lugar, nós devemos estudar teologia sistemática com alegria e louvor. Olha o que Paulo fala aqui em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quer dizer, inclusive, muita gente entende que isso daqui é um hino que Paulo está citando, que ele está cantando aqui, após 10 ou 11 capítulos aí de Romanos, em que Paulo está fazendo algo bastante parecido com uma teologia sistemática, apresenta aí doutrinas importantes das Escrituras, especialmente em relação à nossa salvação. Paulo conclui explodindo em alegria, em louvor. Isso também deve ser o nosso caso, quer dizer, a nossa teologia ela deve principalmente nos levar a louvar a Deus, a adorar a Deus, que a gente tenha gratidão, que a gente tenha alegria pelas coisas que a gente está aprendendo. E é assim que a gente deve seguir, então.